Psicanálise e neuromodulação. Esse é um dos temas que nós vamos conversar hoje no programa com a Carla François Gonçalo. Ela vem direto de Joinville conversar com a gente sobre esta tecnologia, sobre esse atendimento, sobre esse cuidado com o comportamento, realmente lutando contra a ansiedade, combatendo depressão e muitos outros problemas relacionados aí ao nosso dia a dia. Hoje no programa da Vera, esse tema é especial para você. Muito mais vamos acompanhar com a participação do Clube M na TV, com o quadro Top Society, com a nossa colunista Carla Cruz. E é só você ficar aí, firme e forte do outro lado da tela. A princípio, nós vamos à nossa leitura bíblica com o evangelista Heitor Toledo. Vamos acompanhar? A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra está em Salmo 127, uma palavra poderosa, uma palavra de Deus para a tua vida. Exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que a edificam. Olha o que a palavra nos fala. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. Olha só, em vão é para vós levantar cedo, repousar tarde, comer o pão da tristeza, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. Aqui deixa claro, se você não colocar Deus em primeiro lugar, não adianta nem dar o primeiro passo, porque aqui fala, exceto que o Senhor edifique a casa, trabalham em vão aqueles que edificam. Então não trabalhe em vão, consagre as tuas coisas ao Senhor, coloque Deus em primeiro lugar, que com certeza Ele vai abrir os caminhos para você e você será bem-aventurado naquilo que você fizer. Amém? Receba essa palavra poderosa em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Heitor, por essa participação e por esta palavra bênção para o dia de hoje. Povo de casa, direto conferindo Condomínio Descomplicado com informações especiais. Confira. Na TV As Desk de hoje, nós vamos conversar a respeito de regularização de condomínios edilícios que têm irregularidades no seu processo de incorporação imobiliária. Eu estou aqui com a Luana, que é especialista em direito imobiliário e despachante imobiliária. Luana, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui na TV As Desk. Tem muitos condomínios com problemas, aliás, edificações que não são condomínios com problema de incorporação imobiliária, de instituição de condomínio? Temos bastante, Gustavo. E o desafio é fazer essas regularizações, porque a gente depende de como que ficou na fase de incorporação, se ela houve ou não e como que ele está hoje, né? A gente tem muitos condomínios prontos, empreendimentos de 1, 2 blocos, né, até mais blocos, e que aí a gente tem uma situação documental de ir a registro no registro de imóveis, verificar a documentação e só existir a documentação do terreno, por exemplo, que está em nome inclusive do permutante, e aí as pessoas não sabem nem quem é. Então nem se encontra a construtora, por exemplo, que fez o empreendimento, ou o incorporador e construtor, né? Então a gente precisa, né, verificar inicialmente a regularidade do condomínio olhando para a documentação do terreno. Então só existe terreno, existe a incorporação registrada, não se sabe nada, né, sobre isso, então começa por aí. Na prática, quando nós não temos uma incorporação, nós não temos uma averbação da edificação na matrícula do imóvel, o que o adquirente ou então o que o síndico ele está administrando? Pois é. Te devolvo a pergunta, Gustavo. O que o síndico está administrando? É difícil, né? Na prática, no dia a dia, nós temos muitos condomínios que estão fisicamente prontos. Fisicamente existe, talvez até você esteja nos assistindo de um condomínio, de um apartamento, de uma sala comercial. Mas será que esse prédio, então, já foi feita a regularização dele? Se ele passou por fase de propaganda e venda em planta, ele deveria ter a incorporação imobiliária. Mas digamos que não teve, o prédio ficou pronto e ele ainda está sem documento. Então, na verdade, a responsabilidade é de todos os condôminos juntos, né? Que devem procurar a pessoa que fez essa construção, né? Para que então eles possam fazer essa regularização. Caso você não encontre a pessoa que construiu, não consiga documentos, você tem que falar com o advogado. Luana, e quando o adquirente de uma unidade na planta deseja vender a sua unidade que não possui matrícula, como ele faz? E agora, né? Vende ou não vende? Então a gente começa analisando o que está sendo vendido. Se eu tenho um documento, né, de um condomínio regular, quer dizer então que o próprio condomínio tem a sua matrícula mãe, que a gente fala, e as unidades têm as matrículas filhas. Então a gente consegue vender, por exemplo, o apartamento 101, a vaga 10. Mas quando eu não tenho o processo de registro, eu não consigo nem identificar essa unidade autônoma. E isso vai justamente interferir nesse momento, na venda. Muitas
pessoas deixam de vender e muitas deixam de comprar pela falta dessa documentação. E que em tese é um risco, né? Então imagina, eu quero vender o apartamento 101 e a vaga 10. Mas quando eu vou olhar o documento no registro de imóveis, eu tenho o documento só do terreno. No fim das contas, cada unidade ela tem um pedacinho de terreno. Então o que se pode vender documentalmente falando é um pedacinho de terreno. Mas na verdade o correto mesmo é procurar ajuda para fazer a regularização para que esses imóveis possam ter os seus devidos documentos. E qual o principal problema que nós verificamos em empreendimentos irregulares? O que mais acontece na prática? Nos regulares ou nos irregulares? Nos irregulares, o que mais acontece na prática? Olha, Gustavo, por incrível que pareça, isso que a gente está conversando é muito comum, né? Nós temos também situações em que o processo passou pela incorporação imobiliária, o prédio ficou pronto, mas não tem a estrutura final, que seria a instituição e a convenção. E a gente ainda tem, por incrível que pareça, o prédio está pronto, teve incorporação, teve instituição e convenção de condomínio, mas tem problemas com os próprios titulares. Por exemplo, muitas pessoas, o prédio fica pronto, a instituição fica pronta, mas ela não faz a sua escritura. Ela pega o seu contrato, deixa guardado na gaveta e esquece. O tempo passa, coisas acontecem e aí pessoas morrem, empresas falem e aí acontecem muitos problemas. É possível que os adquirentes daquele empreendimento irregular promovam a destituição da construtora, incorporadora e assumam todo o procedimento de regularização do imóvel? É possível sim, inclusive é o que deve ser feito caso isso aconteça. Mas é importante, inclusive, a gente entender que para o próprio incorporador e construtor, o registro da incorporação imobiliária também é importante para ele, por quê? Para essa segurança. Então existe um momento em que os condôminos podem agir e ir em busca de ajuda e destituir o incorporador, né? Então o incorporador ele tem um prazo, né, para que se ele ficar paralisado, ele não dá a informação e aí as pessoas começam a ficar com receio, até risco de ruína, então as pessoas vão poder agir, né? A princípio pode-se fazer isso de uma forma amigável, caso o incorporador concorde, né? Mas se não for da forma amigável, aí tem que ser na via judicial e tudo isso vai a registro depois. Muito obrigado, Luana, pelos esclarecimentos. Tenho certeza que ajudou muito quem está aí nos assistindo em empreendimentos irregulares. E na próxima semana nós nos vemos porque o nosso tempo está chegando ao fim. Muito obrigado, Luana. Participe da Asdesc, Associação de Síndicos de Santa Catarina. Nós vamos agora direto ao intervalo, daqui a pouquinho muito mais no programa da Vera. Fica aí, hein? A gente volta já. TV Asdesc, uma realização Condomínio Descomplicado e Jornal dos Condomínios. Boni Juris, a única editora do Brasil especializada em direito condominial. Estamos recebendo uma visita para lá de especial, a nossa amiga Carla François Gonçalo. Ela é psicanalista e também atua na área de neurociência, tem técnicas incríveis para apresentar para a gente hoje no programa. E eu fico super feliz com a visita da Carla, porque ela veio de Joinville bater esse papo com a gente aqui. Eu fico muito lisonjeada. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Quem fica feliz somos nós por esse espaço para falar de uma técnica tão eficaz e tão falada no mundo inteiro, né? Obrigada pelo espaço. Gente, nós vamos falar sobre ansiedade, depressão, insônia, como tratar essas questões tão comuns do ser humano, né? E que, na verdade, hoje nós temos grandes ferramentas, viu? Isso. E a gente tem falado muito sobre saúde mental nos últimos anos, né? Sobretudo depois da pandemia. Verdade. Vem se falando muito, então, depressão, ansiedade. Hoje, em todas as rodas de conversa, a gente conhece alguém que tem um sintoma depressivo, está sem dormir, né? Está meio quietinho em casa, sem questões comportamentais a nível social. Então, a gente está passando por um momento, assim, vamos dizer, estranho. Nem as crianças escapam dessa, Nem né? as crianças escapam. Eu tenho pacientes lá com 9 anos de idade,
6 anos de idade, já com sintomas de ansiedade. Muito bem. Só para a gente ter uma ideia, gente, ela é psicanalista, Carla, membro da Sociedade Internacional de Neuromodulação, também é professora e com especialização em neurofeedback. E eu não entendo nada disso. Por favor, explica pra gente. Inclusive, assim, essa especialização em neurofeedback é a primeira do Brasil em neuromodulação. É um ganho para as questões acadêmicas. A gente fala muito sobre neuromodulação fora do Brasil, né? Os cursos que a gente vai fazer é sempre fora do Brasil. E aí eu tenho a honra de fazer parte agora do corpo docente dessa primeira especialização em neuromodulação aqui do Brasil. Começamos agora dia 15. E os resultados são incríveis, né? Dentro do campo científico ali, nós temos uma revista comum que se chama PubMed. Se você colocar lá neuromodulação, vem mais de 18 mil artigos científicos falando da técnica, dos resultados, da eficácia do trabalho que é feito com neuromodulação. Gente, tem a ver com comportamento ou mudança de comportamento. É possível? Nós conhecemos algumas técnicas da psicologia, da própria psicanálise, em geral das terapias, mas que a gente sabe sempre aquela condição do tempo, muita conversa, não é por aí? Isso. Quando a gente toma um medicamento para depressão, por exemplo, é uma espécie de modulação, porque ele vai até o cérebro e ele modela, né? Ele modula ali todas as questões para que a gente tenha um resultado eficiente. Certo. Qual é a diferença da neuromodulação não invasiva, que é essa que nós fazemos na clínica? Neste momento que a gente faz isso, a gente meio que ensina o cérebro a funcionar da forma que se deve. No caso da medicação, quando você retira esse medicamento, você não cura, né? Por isso que é remédio, ele vai remediando. Então, há anos atrás, quando a gente começa a entender a medicação como meio ali, as medicações elas eram tão somente aplicadas nos hospitais. Então, o que era exceção virou regra, né? Hoje a gente toma medicamento para tudo. E aí, a diferença da modulação que nós fazemos para a modulação da medicação é que quando a gente termina o tratamento, o cérebro já aprendeu e não precisa mais que você continue fazendo esse tipo de trabalho. Como é que ele funciona? Você vai até a clínica, a gente faz o mapeamento cerebral. Esse mapeamento ele é feito por um eletroencefalograma. Então, a gente faz o eletroencefalograma com os eletrodos, vê o cérebro em tempo real na tela do computador. Então, nesse momento, eu consigo entender as disfunções. Carla, tenho depressão, tenho insônia, né? Então, cheguei com um quadro depressivo muito grande, com ideação suicida, por exemplo. E isso está ali na região pré-frontal dorsolateral. Quando a gente entende isso e vê essa disfunção no cérebro, o que é que a gente faz? Cria-se um protocolo e você vai lá e a gente faz os estímulos elétricos ali naquela região para que você possa voltar ao seu estado normal. E os resultados são excelentes. Extraordinários. Gente, eu estou fazendo a reposição hormonal. Eu creio que é muito semelhante esse processo. Porque quando você está com os hormônios desse, tudo vai ficando mal-humorado, isso e aquilo, você vai repõe e fica jovem novamente. A parte cerebral é da mesma forma, mas ligada às emoções. Mais ligada às emoções. Inclusive, assim, a gente tem um trabalho também que é pioneiro aqui, em Santa Catarina, que é a nutrição do cérebro. A gente vai normalmente para o nutrólogo ou para o nutricionista para olhar o corpo, né? A gente vai ali, eu preciso de massa magra, preciso disso, preciso daquilo. Mas as pessoas não vão em busca da nutrição para nutrir o cérebro. Por exemplo, estou com fadiga. A fadiga está muito associada à B12 baixa, por exemplo. Eu venho muitos pacientes para a minha clínica com diagnóstico de TDAH e quando a gente faz toda essa avaliação, ele não tem TDAH. Ele está com falta de vitamina B12, magnésio, Q10. Né? Então, toda essa parte nutricional é extremamente importante para as questões cerebrais. Vou dar um exemplo muito básico aqui. Te dei uma Ferrari 2024. Muito bem. Linda, maravilhosa, incrível, altamente tecnológica. E daí tu pega a tua Ferrari, que é o que a gente tem do pescoço para cima, e tu vai abastecer ali no posto X com um combustível de baixa qualidade. Então, por mais tecnológica que seja a tua Ferrari, ao longo do tempo, essa gasolina ali, ela vai deixar a tua Ferrari prejudicada. Então, ela vai começar, o desempenho não vai ser tão bom assim, daqui a pouco vai bater o motor, uma série de coisas, embora você tenha uma Ferrari 2024. Então, como é que nós estamos cuidando das nossas Ferraris, do nosso cérebro, exatamente. Né? Então, comparando o cérebro do pescoço para cima é a Ferrari e o que a gente come, o alimento que a gente dá, né? A nutrição que a gente dá é o combustível. Tá
aí. E eu brinco dizendo que a gente tem uma Ferrari do pescoço para cima e a gente está usando como Brasília. Gente, olha a atenção, alerta que Carla François Gonçalo, direto de Joinville, veio trazer para a gente hoje. Falando sobre comportamento, falando sobre emoções e o quanto é possível, através, sim, da psicanálise, da neurociência e de todos esses tratamentos, essa tecnologia, ajustar o nosso cérebro para comportamentos positivos. Exatamente. Você tem que conversar mais com ela, eu também, eu sei. Mas aqui no programa vai ser para outro momento. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Amei Obrigada nosso pela oportunidade. Vem sempre que chamar. Maravilha. Até logo. Gente, Maison Doctor, especialmente para você. Bem-vindos à Maison Doctor. Gente, nossa boutique está localizada na rua 2414, número 20, centro de Balneário Camboriú. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês a diversidade que temos na marca Doutora Cherry. Olha só. A gente tem os jalecos, scrubs, tem também toda a linha, gente, para quem não conhece, de alfaiataria da Doutora Cherry, tá? Então, se você quer algo casual, temos também, não só para médicas, né? Mas para empresas, doutoras, advogadas. Gente, e nossas collabs, né? Quero hoje falar melhor da collab com a Disney, tá? Que é Doutora Cherry e os personagens da Disney, que a gente tem para a área da saúde, os profissionais que aí trabalham com as crianças, tem toda uma linha para vocês. Fora a Pitbull e Swarovski. Venham conferir, estamos aqui esperando por vocês. Nada como a gente acompanhar agora Tabata Natini, que também tem dicas preciosas para suas madeixas. Confira na tela. Olá, pessoal! Tabata Natini aqui. E hoje eu vim falar com vocês a respeito de cor de cabelo. Gente, sim, nos últimos anos vocês viram que as tendências elas foram mudando e agora a gente está indo para uma linha de um cabelo muito mais natural, mais leve, sem tanta marcação e com uma questão de você poder fazer o cabelo a cada 6 meses para que não tenha tanta manutenção e você não fique refém do salão de beleza. E aí, para você que é morena e que nunca fez nenhum tipo de cor no cabelo, tá com cabelo natural, a dica é: invista em tons que são mais marrons. E você não precisa fazer uma aplicação global, você pode fazer somente alguns tons de luz, alguns pontos de luz no seu comprimento e pontas. Isso vai gerar leveza, naturalidade e vai dar aquele brilho. A cor, quando ela tem um contraste, ela gera brilho. Então a dica que eu dou nas morenas é sempre trabalhar com tons assim, mais marrons, que fica a cara da riqueza. Para você que está na dúvida se vai ficar ruiva ou se não vai ficar ruiva, invista em tons que não são tão vibrantes no sentido de ficar tão laranja neon. Falando bem no português mesmo, invista em ruivos mais naturais, que você vai ter aquele resultado que quando a raiz crescer não vai ficar aquela marcação chapada que muitas vezes acaba gerando aquela manutenção. Então tons mais naturais que puxem para aquele levemente acobreado, mais marrom, vão acrescentar muito aí nesse novo ano. Para você que é loira, assim como eu, que gosta de tons mais claros, a gente trabalha com 2 opções normalmente. Um tom mais frio, que fica um tom mais pérola, um tom que não é tão dourado, e também um tom mais dourado, que gera mais luminosidade. Então você tem essas 2 opções, lembrando que você também pode trabalhar contraste entre elas no mesmo cabelo. Eu atendo em Balneário Camboriú e também em São Paulo, você pode me procurar ou também busque seu cabeleireiro de confiança para que você encontre os melhores resultados. Eu brinco sempre, cabeleireiro é aquela coisa, aquela intimidade. Então, converse com seu cabeleireiro e encontre os melhores resultados. Conte comigo, beijo e até a próxima! Nós vamos agora ao intervalo, mas é isso, é o tempo do break, a gente vai e volta rapidinho. Nessa semana, aqui na Yang Balneário, a gente está com uma novidade. Na verdade, é uma novidade para o inverno, ela sempre volta quando o inverno vai chegando. As bermudinhas anti-celulite. Nós trabalhamos com um tecido que é mais liso por fora e por dentro ele tem uma espécie de textura. Essa textura, em contato com o teu corpo, conforme você vai se mexendo, atrita e ativa a circulação sanguínea.
circulação sanguínea ativada, menos celulite e menos desconforto. O inverno é a época certa para a gente cuidar dessas partes, porque quando chega no verão que vem, estamos prontas para ir para a praia de novo. Vem conhecer! Temos desde bermudas que vão até a cintura, quanto outras que vêm até embaixo do seio. Isso a gente vai decidir com você, dependendo do seu biotipo. Vem aqui para Yang Balneário, na Avenida Brasil 1135 e nos siga nas redes sociais, @Yang Balneário. Vem chegando a nossa amiga Carla Cruz. Através do quadro Top Society, temos novidades para você. Vamos acompanhar? Boa tarde, Vera. Hoje estou aqui no ateliê da Toda Skin em Lages e vou conversar com a artista plástica Lisete Carlesso, que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você, Carla. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Bom, eu comecei a pintar muito cedo, criança ainda. Desde lá, cada vez mais eu fui me apaixonando pela arte. Tive muitos mestres de fora, daqui de Lages também, e não consigo me ver fazendo outra coisa senão pintar, né? Aos 50 anos eu comecei a Faculdade de Artes Plásticas quando veio na minha cidade. Abriu muitos horizontes para mim, fiz muitas exposições fora do país, aqui. Cada vez aperfeiçoando, eu comecei com o realismo, depois fui para o impressionismo, sempre gostei muito do figurativo, mas não bastava aquele figurativo fiel, porque hoje nós temos as câmeras que ela retrata a pessoa, então eu tinha que fazer algo além da fotografia. E hoje ela se destaca com o lúdico, né? Ah, sim, foi na pandemia que eu comecei a pintar o lúdico. E essa inspiração, ela veio de artistas famosos como o Van Gogh, que ele é colorido do Van Gogh, né? E eu amo cor, então eu tenho um pouquinho dele, que são as cores. O Gustavo Rosa, também admiro muito a arte dele, tem um pouquinho dele que é o humor, é lúdico mesmo, né? A tua imaginação. Inclusive, ela tem os personagens. Sim. Tem a Emma, que faz o maior sucesso. Sim, agora a Emma arrumou um namorado, que é Noah. Então eu vou contando histórias, faço as profissões, né? Às vezes alguém quer presentear, minha filha é arquiteta, então eu faço a Emma arquiteta, né? Mas lúdico, completamente lúdico. Logo ela vai estar lançando até um livro, Vera. Esperamos, né? Com certeza. E agora fala um pouquinho das exposições que você fez agora recente em Curitiba. Sim, fiz a exposição em Curitiba, na UROME. No UROME, e fiz no Rio de Janeiro também. Ok, e agora tá chegando o Dia das Mães, né? E as pessoas estão procurando opções, né? Sim. E você tem várias que trouxe aqui pra gente mostrar, né? Sim. Inclusive porcelanas e os quadros. E os quadros, então eu faço os quadros e agora eu tô fazendo as porcelanas com a Emma na porcelana. E ela vai estar lançando essa exposição lá no Cerro Azul no dia 28 de abril. E agora eu gostaria que você falasse de mais opções que você oferece para o Dia das Mães. Temos aqui os pires e as canecas, ó. A Emma sugerindo uma espaçonave, né? E aqui em Lages, quais são as lojas que você expõe? Aqui em Lages eu fiz uma parceria com a Amélie Café. Outro local foi na Fifi Home. Na Fifi Home também você encontra os quadros lá. Agora inclusive eu tirei nesse momento para expor no Cerro Azul. Mas depois volta lá novamente. Ok, então pra gente finalizar, a gente gostaria que você deixasse seu contato para as pessoas que estão nos assistindo. Tá, eu tenho o meu Instagram, que é Lisete_Carlesso, e o meu telefone é 49999660381. Muito obrigada. Obrigada. Vamos empreender, nos incentivar a fazer grandes negócios? Bom, esse é o papel do quadro Clube M na TV, que a gente acompanha agora.
É isso aí, Vera. Estamos começando mais um Clube M na TV e hoje eu tenho aqui comigo o Naka, ele que é especialista em e-commerce, essa ferramenta tão importante que cada vez mais as empresas têm utilizado para aumentar o seu faturamento. Então, Naka, muito prazer, muito bem-vindo. Se apresente aos nossos telespectadores. Obrigado, sou o Naka, eu estou há 20 anos aí no e-commerce, né? E hoje eu tenho uma consultoria de e-commerce, um grupo de networking para e-commerces maiores, que chama eBillions, e moro aqui em Balneário Camboriú também. Legal, bacana. 20 anos no e-commerce, ou seja, você deve ter visto muita evolução. O que você pode nos falar um pouquinho de como era esse mundo há 20 anos atrás e agora? Então, antes era quase mato, né? A quantidade de informações que tinham era praticamente nula, aí eu tinha que buscar informação lá nos Estados Unidos e tal. Agora, assim, a quantidade de informação que existe é bizarra, né? Tem muito mais disponível, um monte de gente gerando conteúdo na rede social e tal. Então, assim, a grande diferença eu acho que é a quantidade de informação que tinha, né? Legal, e nós estávamos conversando, o Naka foi responsável já por 1 bilhão de vendas realizadas nesses 20 anos. Então é uma pessoa que realmente tem muita experiência. Conta para nós, dá um pouquinho, o que você ainda pode prever do futuro, as empresas que ainda não utilizam dessa ferramenta, o que você pode dar de conselho para quem está nos ouvindo? Legal, então é o seguinte, quem não está vendendo pela internet, usando o e-commerce para faturar mais, está perdendo um espaço monstruoso e é muito importante você estar presente, porque as pessoas já estão online. E se você não está online, você está perdendo muito faturamento aí, né? E aí com isso, acho que tem que estar dentro, não tem jeito, né? Acho que esse que é o principal ponto. É algo essencial hoje, né? Para todo empresário que quer prosperar, quer crescer, estar no online fazendo vendas, né? Você também trabalha com consultoria para essas empresas? Como você pode auxiliar quem está nos ouvindo? Exatamente. Então, assim, eu tive um e-commerce que foi de 2004 a 2018. Esse e-commerce deve ter faturado uns 70, 80 milhões durante esse período todo. Aí, depois de 2018, eu comecei a ajudar outras empresas a vender pela internet. Foi aí que a gente conseguiu ajudar muitas empresas. A gente ajudou, acho que mais de 150 empresas a vender pela internet. E juntando esse faturamento deve ter próximo de 1 bilhão aí. Então, foi bastante relevante. E aí, com isso, com toda essa experiência que eu tive com essa loja própria, eu estou ajudando outras empresas a escalarem mais o negócio do e-commerce. E assim, hoje, se somar o faturamento dos meus clientes, deve estar em torno de uns 25, 30 milhões por mês. Muito bacana, são números bastante expressivos. O Naka também ele é membro do Clube M Brasil e também tem a sua própria fraternidade, digamos assim, chamada eBillions. Conta um pouquinho mais para nós como funciona o eBillions, esse seu grupo também de empresários, empreendedores que empreendem em e-commerce. Então, o grupo da fraternidade eBillions é similar ao Clube M, que o objetivo é juntar pessoas que vão se reunir e criar um mastermind, criar um conceito da mente mestra. E aí, como é que funciona essa mente mestra? Que quando você reúne pessoas que são extraordinárias, têm uma cabeça muito boa, têm ideias relevantes, experiências fortes, esse resultado dá muito mais que as pessoas sozinhas. Legal, muito bacana. Então, reforçando, é extremamente importante para você que ainda não está nesse mercado, ou está, mas talvez não esteja tão bem assessorado, que procure pessoas que são especialistas, assim como o Naka, que eu tenho certeza que irá fazer você prosperar ainda mais. Naka, conte para eles aonde eles podem encontrar você, para quem quiser contratar os seus serviços. Pode buscar no Instagram, @nakarod, nakarod.com.br, e no YouTube também, acho que é só procurar Nakarod em qualquer rede social, eu tô lá. Vai conseguir. E a importância, Naka, então, de nós estarmos vivendo em ambientes na qual as pessoas estão na mesma sintonia, têm a mesma intenção de prosperar. Conte para nós como isso faz a gente crescer coletivamente. Até gostaria de agradecer o Clube M, porque quando eu mudei para cá em Balneário, que já fazem 3 anos, isso me ajudou muito a conectar com outros empresários aqui da região. Então, graças a todo esse network do Clube M, me ajudou também a me posicionar aqui em Balneário, que foi bem positivo. Muito bacana, muito obrigado, Naka, muito obrigado, Vera. E na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um Clube M na TV, aqui na Band, para todo o estado de Santa Catarina. Um grande abraço e uma boa tarde. E é desse jeito que a gente encerra o nosso programa de hoje junto à tela Band Santa Catarina. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Muito mais você confere no nosso canal Vera Toledo YouTube. A gente espera você por lá. Beijão, até a próxima semana.